Branding é verbo. E como verbo, branding precisa de ações. Olá pessoal, Jaime Troiano mais uma vez. Esta é a segunda aula desse curso de branding que eu tenho o prazer de dividir com vocês da PUC, no Paraná. O tema é branding, como todos já sabemos, né? Eu queria lembrar vocês de uma coisa. Tem gente que fala branding é sujeito a algumas regras, outro que fala, não, branding não é nada disso, branding é pura especulação, é uma coisa mais artística, né? Muito bem, eu começo dizendo o seguinte, olha, pessoal, branding não é nem arte, branding não é ciência. É difícil encaixar uma gavetinha mental para dizer o que é branding em particular. É um conjunto de processos, de preocupações, de capacidade nossa de ir a fundo na vida das pessoas e entendê-los, né? Como eu falei na primeira aula. Mas, embora não seja uma ciência, eu acho que há alguns temas importantes que pautam um bom profissional, um bom processo de branding. Eu queria falar desses temas, são 11 temas, e todos eles são importantes. Aliás, eu vou dizer isso no fim também, mas já vou dizer agora. Eu não garanto a vocês que quem observar os 11 temas vai fazer da sua marca um sucesso. Não garanto. Mas eu garanto o seguinte, se você não obedecer esses temas, a sua marca vai ser um fracasso. Disso eu tenho certeza, né? Então, em primeiro lugar, marca, pessoal, é uma suprema ferramenta de negócios. Marca é uma suprema... E para mostrar isso de uma maneira mais clara, insofismável, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho aqui, vocês estão vendo aí na tela, né, uma foto de uma joia. É uma joia feita de brilhante, né, com um certo peso, medido em carats, né, que é a medida de peso de diamante brilhante. Olhem bem para essa foto. Imaginem se essa joia for vendida nas lojas do... Vamos pensar aqui, uma rede de supermercados, ou que era o antigo Walmart, por exemplo. Quanto vocês acham que valeria essa joia? Pensar, 10 segundos. Guarda esse número na cabeça. Vendida numa rede como essas, né? Mais populares, talvez qualquer uma dessas grandes redes de supermercados, de lojas. Ponto. Agora façam o seguinte, olhem outra vez para essa joia e pensem que ela é a mesma joia, com as mesmas características, o mesmo tipo de diamante que está aí e tal, vendido na Tiffany. A Tiffany, que é uma loja que vocês já visitaram, mas certamente sabem o que é a Tiffany no mundo da joalheria, né? Esqueçam a primeira resposta que vocês deram para si mesmos e pensem quanto valeria essa joia se fosse vendido pela Tiffany. Bom, eu já fiz essa experiência em algumas classes de alunos, eu dividi a classe na metade, né? Pessoal que tinha que responder o valor da joia na venda de uma rede como o Walmart, que nem está mais no Brasil, mas vamos supor do Walmart, dava lá 200, 300, 400 reais. A mesma joia, para o outro lado da classe, que tinha que identificar ou chutar o valor daquela joia vendida na Tiffany, dava 10 mil, 15 mil, 20 mil reais ou dólares, etc. Uma diferença absurda para o mesmo produto, pessoal. Para o mesmo produto. Ou seja, a marca daquele varejista que coloca a joia na sua mão, né, agrega valor e torna aquilo uma grande ferramenta de negócios. A loja dá valor para aquilo, né? Além da joia, que é o produto. Lembre que na primeira aula eu falei para vocês, olha aqui, ó, os produtos foram se tornando mais parecidos, mas as marcas diferenciam os produtos. Nesse caso, o que diferencia uma marca da outra, ou um produto na Tiffany, o produto de outro supermercado, é onde ele é vendido. Então, marca é uma suprema ferramenta de negócios. Segundo ponto, produtos, eu falei disso também na primeira aula, cada vez tecnicamente são mais parecidos. Então, o nosso papel como profissional de branding é fazer com que aquilo que é parecido com o outro
tenha uma identidade diferencial. Esse é um papel fundamental de uma marca na nossa vida. A terceira é assim. Vocês devem se lembrar do que eu falei da dona Luciana, do sul de Minas, lá em Gonçalves, na primeira aula. O que ela fazia com o Omo? Por que o Omo tinha aquele papel? Quando ela entrava no supermercado, ela podia até comprar outra marca, mas ela sabia que a escolha dela era pautada por uma preocupação central. Como é que eu vou tratar bem das pessoas da minha família? Marcas ajudam você a tomar decisões do ponto de venda. Há uma empresa, não me lembro agora o nome, americana, isso foi feito no Brasil também, que fazia o seguinte estudo. No supermercado, quanto tempo as pessoas demoram para pegar da prateleira o produto que elas levam para casa? Muito curioso. Pessoas que faziam uma escolha de um produto que ela já conhecia, com que ela estava acostumada, demoravam mais ou menos de 2 a 3 segundos para fazer essa escolha. Quando não, a pessoa ficava olhando, procurando, conversando, etc., até fazer a escolha correta. Então, marcas ajudam o consumidor a fazer a sua escolha de uma forma mais rápida e segura. Não é só rapidez, é segurança também. Quarto princípio. Eu acho que tudo, ou quase tudo, pode ser branded, pode estar associado a uma determinada marca. Não sei quem de vocês já comprou grama. Grama, pessoal, grama, né? Eu uso grama na casa onde eu moro e na casa que eu tenho no fim de semana, eu compro muita grama. Grama. Eu compro grama da Itu. Itu é a marca da grama que eu compro. Né, pessoal? Marca de grama, e eu respeito muito, porque aquela marca sempre me fez o gramado ficar bacana. Não tenho nada a ver com a Ito, não ganho dinheiro com isso, mas é só para mostrar a vocês o seguinte, até grama tem marca, né, pessoal? Você deve se lembrar também da barraca lá de Istambul, onde o cara falava relógios genuinamente falsos, né? Até uma coisa genuinamente falsa quase que precisa ter uma grama, né? Perdão, precisa ter uma marca. O quarto, vamos dizer, princípio de marca é o seguinte, tudo que uma empresa faz, tudo, de um jeito ou de outro, afeta a vida da sua marca, positiva ou negativamente. Eu vou começar pelo negativo para terminar com o positivo, que é mais gostoso, né? Vamos lá. Vocês devem se lembrar, há algum tempo, o voo da United Airlines, onde quiseram tirar do voo, por alguma razão, porque tinha faltado lugar, ou que seja, um passageiro, era um japonês, né? E, como ele não queria sair, tiraram o cara a tapa de lá de dentro. Isso rodou muito as redes sociais, né? O japonês foi maltratado, carregado, arrastado para fora. Bom, alguém, como sempre acontece hoje, filmou essa cena. E isso viralizou no mundo inteiro. Durante semanas, ou talvez meses, a United teve que se desculpar por tudo que estava sendo feito de errado naquele voo com aquele passageiro, né? Gente que ia comprar uma passagem, talvez pensasse 2 vezes, eu vou para a United ou não? Acho que eu não quero apanhar, então eu vou pela American Airlines, eu vou pela Delta e assim por diante, né, pessoal? Tudo que você faz afeta. E hoje, mais do que nunca, qualquer coisa que aconteça aqui está na boca do mundo em pouco tempo por causa dessa famosa, fantástica engenharia digital, que normalmente está a nosso favor, né? Outro caso, vocês lembram do caso no Carrefour, em que os seguranças mataram o cachorro? Acho que vocês não estão podendo me responder, mas eu tenho certeza de que vocês se lembram. O quanto isso pegou mal para o Carrefour, a Carrefour fala, não, mas não somos nós, isso aqui é a equipe terceirizada de segurança. Não, é lógico que somos nós, eram eles, porque eles é que contratam essa empresa, né? O Carrefour conseguiu dar a volta por cima, se desculpar e isso passou. Então, afeta qualquer coisa que acontece com a sua marca, afeta a sua capacidade geral de ser atraente. Jeff Bezos, o que é que vão falar quando saem da sala as pessoas que foram expostas a essa história do Carrefour? Não precisa nem continuar, né, pessoal? Vocês já imaginam isso, né? Agora, pessoal, vamos dar 2 exemplos muito positivos. Eu vivi pessoalmente, aliás, vivi dentro de lojas, supermercados. Eu adoro ir à loja, supermercado, lá em casa, quem faz compra de supermercado, normalmente sou eu. Por quê? Porque eu gosto de ver produto e eu gosto de conversar com gente. Pessoal, se você não conversa com gente, escuta o que eles têm para dizer, você não vai ser um bom profissional de brand. Bom, estava eu
Saint-Marché aqui em São Paulo, mas aconteceu em outros supermercados, né? E procurei, por favor, onde é que fica a geleia? O cara falou, geleia, geleia, eu vou levar o senhor até lá. Ô, rapaz, eu me senti um rei, o cara vai me levar até o corredor da geleia. Eu falei, vocês fazem sempre isso? Porque nem sempre a pessoa me leva. Ele falou, a orientação do supermercado é que a gente leve o cliente até o local em que ele está procurando. Eu achei isso uma... Pessoal, esse simples ato de um atendente bem treinado ajuda a alimentar o poder dessa marca do supermercado onde eu estava comprando. Quanto custa isso, pessoal? Muito pouco, é treinamento apenas, né? Não é comunicação, não é um dinheiro grande de redes sociais, é apenas treinamento, né? Um outro exemplo maravilhoso que eu vivi, olha, há um mês atrás, já vivi muitos desses, porque eu sou de fuçar e de ir a esses lugares, né? Foi o seguinte, estava numa loja da Copenhagen, fui tomar um café. Cheguei no balcão, a moça olhou para mim e falou, o que eu posso fazer para o seu dia se tornar ainda melhor? Eu falei, opa! Aí eu queria um café. Ela me serviu o café. Eu nunca mais esqueci essa frase. Fui outro dia a um outro Copenhague, a moça falou mais ou menos assim, mas olha que maravilha, o que eu posso fazer para tornar o seu dia ainda melhor? Ela não sabia se o meu dia estava bom ou não, mas era o ainda melhor. Então, isso tem um peso na decisão de uma marca. Todos esses pontos de contato, tudo que uma empresa faz de bom ou de ruim, afeta o prestígio, o amor que você tem pela sua marca. Então, por favor, vocês que dirigem áreas de contato da empresa com o mercado, fundamental, a gente vai falar bastante disso nas próximas aulas, treine os seus vendedores, atendentes, a fazer deles grandes promotores de venda, grandes pontos de comunicação com o seu mercado. Falei do quinto ponto, das 11 regras, dos 11 princípios, vou falar do sexto agora. O sexto princípio, basicamente, é o seguinte, pessoal, marcas são, de alguma forma, coisas que alimentam projetos de felicidade. Existe uma visão, às vezes, muito negativista, às vezes, sobre marca, de gente dizendo assim, marca, bobagem. Marca é aquilo que você compra com o dinheiro que você não tem, algo de que você não precisa, para mostrar para as pessoas de quem você não gosta, né? Bobagem, marca não é isso, pessoal. Marca tem um papel importante na capacidade que nós temos de escolher alguma coisa que vai ser importante na nossa vida. Para demonstrar isso, olha, usei a palavra demonstrar, quase como se fosse matemática, tá? É quase, hein? É quase, não é, mas é quase. Vejam esta equação que vocês têm aí na tela. Olha, essa equação está mostrando o actual self mais alguma coisa igual a ideal self. Traduzindo, não foi eu que inventei essa equação, tá, pessoal? Isso aí é fruto de estudos de psicologia há muitas décadas, né? Actual self fala daquilo que eu de fato sou, do meu eu efetivo. Do lado de lá, meu ideal self fala daquilo que eu quero ser a mais do que eu sou, ou diferente do que eu sou, talvez, muitas vezes, sem abandonar o que eu já sou. Entre o que eu sou e o que eu quero ser, tem um espaço aí, não tem, pessoal? Nessa equação, esse é o chamado espaço de idealização. O que é o espaço de idealização? Bom, é aquilo que nos move na vida, pessoal. A pessoa com quem eu escolho para estar para o resto da vida, o emprego que eu quero ter, a escola que eu vou estudar, em alguns casos, o país que eu quero conhecer, o carro que eu quero conquistar, e assim, etc, etc. Todas essas coisas não são marcas em particular, são N coisas da nossa vida, nos aproximam daquilo que eu quero ser a mais do que eu sou hoje. Então, essa equação mostra que há casos que a marca é decisiva para fazer com que você, ao consumir aquela marca, se sinta mais próximo do que eu quero ser como pessoa. Eu vou dar um exemplo muito claro, que também vai aparecer aí na tela para vocês, que é o exemplo do estudo que a gente faz de 2 em 2, 3 em 3 anos, para ser honesto, né? Com diversas marcas de diversos produtos. Esse que eu estou mostrando foi feito com produtos de beleza, de higiene, cuidados pessoais, feito com um estudo de mulheres, né? Isso foi feito na cidade de São Paulo, né? Sempre feito lá, por razão de orçamento, e a gente selecionou várias marcas.
e fizemos a seguinte pergunta inicialmente para as mulheres com quem a gente estava entrevistando. Quem você acha que você é? Aí tinha uma série de 15 adjetivos, e a pessoa tinha que escolher os adjetivos que mais combinam com o que ela sente que são. Então, aparece aí, educada, paciente, cuidadosa, etc., romântica, etc. Do lado de lá da equação, você vai ver mulheres sendo perguntadas e respondendo. Como você gostaria de ser? Aí fala, decidida, boa profissional, um pouco mais determinada, etc. Um espaço grande entre as duas coisas. E aí a gente faz isso com fotografia. Te mostra uma série de fotografias. Quais dessas fotografias falam mais de quem você é hoje? Vocês podem reparar, as fotografias são sempre de alguém, uma mulher, fazendo coisas não para ela mesma, mas para os outros. Está no supermercado, está cozinhando em casa, etc., etc. E do lado de lá da equação, as fotos são uma mulher indo numa viagem, tem um aviãozinho do lado, é uma mulher numa reunião, é uma mulher dirigindo uma área de negócios, etc., etc. Nos dois casos, pessoal, há uma distância razoável entre o que elas dizem que são, talvez elas não querem abrir mão disso, mas o que elas querem ser a mais está do lado direito da equação. Como elas preenchem esse espaço entre o que elas são e o que elas querem ser? Sabe como, pessoal? Coisas da vida como, eu repito, a pessoa com quem ela vai sair, o lugar onde ela vai morar, o cara com quem ela vai se casar, eventualmente, o carro que ela vai ter, a profissão, a formação educacional, tudo que me aproxima mais daquilo que eu quero ser a mais. Até repito, não estou abandonando o que elas já são. E, muitas vezes, marcas que me ajudam a ser mais próximo do que eu sou quando estou do lado de lá, do lado direito da equação. Nesse estudo que a gente fez com produtos de beleza, a marca que melhor representava essa passagem, havia outras muito boas também, mas a marca Natura tinha uma personalidade, ou tem uma personalidade, que se aproxima muito desse traço de independência, determinação, modernidade que as mulheres dessa pesquisa sentem que gostariam de ter. Então, veja que coisa fantástica. Eu disse, é uma equação matemática? Não, não é. Mas é quase, é como eu aproximo o meu eu hoje do meu eu idealizado. Ou seja, quando eu tenho do lado de cada equação o que eu sou, do lado de lá o que eu quero ser, marcas que ocupam esse espaço me ajudam a me aproximar daquilo que eu idealmente gostaria de ser ou ser abaixo do que eu sou hoje, como é o caso da marca Natura, né? A marca Natura fez com que essas mulheres, ou fazem com que essas mulheres, se sintam mais próximas desse eu idealizado. Nada contra as outras marcas, mas é que a Natura tem essa característica mais acentuada, né, pessoal? Agora eu estou na sétimo princípio, né? Eu queria falar do seguinte, marcas têm um papel adicional. Vocês se lembram de quando eu falei do caso do Nemo, dos garotinhos indo para o aquário do Nemo? Bom, o que era o Nemo na vida daqueles garotos? Era alguma coisa que os aproximava, né? Pois é, marca, pessoal, cria uns laços, às vezes nem sempre visíveis, de identidade entre as pessoas. Nós somos usuários de Mac, né? Eu uso a minha Harley Davidson, eu moro num determinado condomínio, eu torço para o Corinthians, né? E assim por diante. São marcas que têm essa capacidade de gerar integração social. É como se a marca fosse um grande clube de que eu faço parte, né? E eu me entendo melhor com as outras pessoas, porque, por alguma razão, isso não é fortuito, essas outras pessoas não gostam da mesma marca à toa. É porque elas veem nessas marcas, talvez, coisas muito semelhantes àquelas que eu também vejo. Então, marca é um sinal de identidade social. Vocês lembram que eu comentei sobre a crônica, né? A crônica, não, perdão, o artigo do Machado de Assis, o conto, o espelho, né? Aquela pessoa, como o Jacobina no Machado de Assis, que usa aquela farda, ele sente que está vestindo algo de identidade social que o aproxima dos outros. Sem aquilo, ele não é a mesma pessoa. Então, marca a identidade social também.
Oitavo ponto, oitavo princípio. Pessoal, não joguem o bebê junto com a água do banho fora. Sabe o que é isso? É verdade, essa história. Na Idade Média, as pessoas lavavam e tomavam banho naquelas tinas de madeira. Quem tomava banho em primeiro lugar? Os mais velhos, depois os seguintes, depois os seguintes. Último lugar, que não valia muita coisa naquela época, eram os bebês, né? Houve uma inversão de valores na nossa sociedade ocidental, né? E quando os bebês iam tomar banho, todo mundo já tinha tomado banho, depois precisava jogar água fora. E, de repente, você joga a água fora e vai o bebê junto. Então, olha, o que é essa explicação para vocês? É o seguinte, marca não aguenta esse tipo de violência. Se você mudar muito da noite para o dia uma marca, se você perder a consistência, você está jogando fora o bebê junto com a água do banho. Eu me lembro perfeitamente de uma discussão em grupo com consumidores falando de desodorante, uma determinada marca de desodorante, não vou dizer o nome porque é chato, mudou muito a sua embalagem, a sua aparência, e o cara falou, olha, não uso mais esse desodorante, não é mais o meu desodorante, não é mais o meu desodorante. Quer dizer, aquilo era quase uma propriedade para ele se sentiu traído, porque o desodorante não era o mesmo desodorante que ele usava sempre. Então, cuidado com fazer mudanças radicais na vida de uma marca. Elas não aguentam isso. O consumidor percebe isso rapidamente. Nono lugar, branding é uma palavra, que é um verbo, né, pessoal? É gerúndio. Branding é verbo. E como verbo, branding precisa de ações. Branding depende de uma ativação permanente, de fazer com que as pessoas não parem de se envolver com aquela marca, fazer com que aquela marca seja alguma coisa viva. Você não pode mudar toda hora e jogar fora o bebê junto com a água do banho, como eu acabei de dizer. Mas você não pode deixar a marca envelhecer sem qualquer mudança ao longo do tempo. Então, esse é o nono princípio. Décimo, traduzido por 3 palavrinhas em inglês. Be, do, say, que significa o seguinte, ser, fazer, falar. Parece ter nome de filme, mas não é. Ser, fazer, falar. Que é o seguinte, você, quando constrói um plano de branding, você precisa, em primeiro lugar, saber o que é essa marca, o que é a empresa que está por trás, para depois ela ter certeza que vai fazer coisa coerente com o que ela é e depois poder falar. Me lembro muito de uma empresa com quem a gente já trabalhou muitas vezes, que eu admiro muito, que é a Química Amparo, que faz os produtos da marca IP. Olha, a Química Amparo, ou a IP, tem uma preocupação muito séria. Ela é uma empresa séria de olhar para dentro, de cuidar de aspectos sanitários, ambientais, etc. Em função disso, ela faz coisas coerentes com isso. Em última instância, ela pode falar disso para poder ser percebida de uma forma honesta, porque senão você é desmascarado. Então, esse é um bom exemplo. Aliás, quando você não faz isso direito, hoje, com redes digitais, todo mundo te percebe, te desmascara muito rapidamente. Então, be, do, say. Não diga aquilo que você não é. Até uma empresa que eu conheci há pouco tempo, muito interessante, acho que é internacional, mas está no Brasil, que chama-se Walk the Talk. Walk the Talk. Walk de inglês de andar e talk de falar. Walk the Talk, ou seja, que é uma expressão americana. Walk the Talk é falar aquilo que você é capaz de sustentar, fazer aquilo que você fala, né? Porque tem aquela frase em português, você faz, como é que é? Acredito no que o cara... Não acredito no que o cara fala porque ele não faz aquilo. Então, marcas têm que ter essa coerência entre o que eu sou, o que eu faço, para que depois eu possa falar. E o último ponto desses todos, que são 11 princípios, é o seguinte, marca não é está até ligado com o anterior, marca não é um tapume, pessoal. Quantas vezes eu já não ouvi e a gente teve que segurar empresas para não fazer isso, olha... A coisa não está boa, mas vamos fazer o seguinte, se a gente desenhar a marca de um outro jeito, ou se a gente disser isso para o mercado, não, pessoal, marca não é um tapume, marca não esconde, marca revela aquilo que a empresa é. Aliás, isso vai ser tema da próxima aula, ou de uma das próximas aulas, marca se constrói de dentro para fora.
Impossível alguém no mercado acreditar no que a empresa disse, os próprios colaboradores, funcionários da empresa, não acreditarem também nisso. Portanto, olha, são 11 regras, 11 princípios. Como eu disse para vocês, eu acho que se vocês obedecerem aos 11, não estou sendo exagerado, não. Eu acho que vocês não conseguem, por simplesmente obedecer, vocês terem sucesso. Mas o que eu garanto é o seguinte, se vocês desobedecerem, a sua marca nunca vai ser um sucesso. Então, levem em consideração esses 11 pontos. Sabe como checklist, quando você entra no avião, o piloto está no cockpit, tem aquele checklist de tudo que ele tem que fazer para começar a voar? Pois é mais ou menos isso. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.